Glória a Deus. Aleluia. Salve, amada igreja, com a paz e a graça do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Glória ao Pai, glória ao Filho, glória ao Espírito Santo do Senhor Jesus. Deus é bom, Deus é maravilhoso o tempo todo, em nome do Senhor Jesus Cristo. Hoje é um dia especial, para a igreja, o servo de Deus. É o dia do nosso Senhor Jesus Cristo, a Santa Ceia do nosso Senhor Jesus Cristo, que o Senhor prometeu para mim, para você lembrar daquele grande dia que o nosso Senhor Jesus Cristo ali, aleluia, levou todos os nossos pecados. Ele diz ali: lembrar-te de mim, aleluia, Jesus. Abra sua Bíblia, nessa manhã se encontra no livro de João, no seu capítulo 3, versículo 1. Aleluia. Que o título, quem achou diga amém, quem achou diga aleluia. Glória a Deus, louvado e agradecido seja o nome do Senhor Jesus. João, ele fica depois de Lucas. Glória a Deus, aleluia. João 3. Aqui o título, aqui ele diz: Jesus instrui a Nicodemo acerca do novo nascimento. Aleluia. Jesus instruiu a Nicodemo acerca do novo nascimento. Não foi diferente comigo, não foi diferente contigo. Nós teve outro nascimento para o nosso Senhor Jesus Cristo aceitar o Senhor como o único, suficiente, exclusivo Salvador. Nicodemo ali, ele começou a entender a maravilha de Deus. E aqui no primeiro é que ele diz: e havia um fariseu, um homem chamado Nicodemo, príncipe do judeu. Aí você via que Nicodemo, ele era autoridade, ele era príncipe. Mas ali nós observávamos, ele era príncipe, tinha riqueza, tinha isso, tinha aquilo, mas o principal ele não tinha dentro dele, que era a paz, o amor e a alegria. E Jesus naquele momento começou a falar com ele. Aqui no 12 é que ele diz: então foi ter de noite com Jesus e disse-lhe: Rabi, bem saber que é mestre vindo de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu faz, se Deus não for com ele. Nicodemo entendeu que aquele milagre, aquelas palavras que saíam da boca de Jesus, era do próprio Pai, o nosso Deus, que ele falou: se Deus não for contigo, se Deus não for conosco, nada nós pode fazer, nada pode acontecer na minha vida e na sua vida. Porque o sinal ela tem que vir do céu, o sinal ela tem que vir do nosso Deus. E aqui no 13, aqui ele diz, aleluia, e Jesus respondeu e disse-lhe: na verdade te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Jesus falou: Nicodemo, você precisa nascer, você precisa ser salvo, você precisa ser curado. E Nicodemo perguntou: como assim, Senhor? Disse: você tem que nascer do Espírito Santo do Senhor. Você tem que descer as águas, ser um novo homem, uma nova criatura. Largar esse velho homem, largar essa mulher velha e ser um novo homem, uma nova criatura. E no papo aqui ele diz: e disse-lhe Nicodemo: como pode um homem nascer sendo velho? Porventura pode tornar a entrar no ventre de sua mãe e nascer? Aqui Jesus ele está falando: Nicodemo, eu não estou falando das coisas materiais, eu estou falando das coisas espiritual. Para você receber algo espiritual, você tem que nascer do Espírito, você tem que nascer de novo, nascer da água e nascer do Espírito, para você ver a glória e o milagre de Deus na sua vida. Porque Nicodemo naquele momento ele achava que era para ele nascer de novo, entrar dentro do ventre
ventre da mãe dele, ele está falando, não estou falando nada daqui da terra, eu estou falando algo celestial, algo espiritual, que você precisa abrir os seus olhos, você precisa abrir o seu entendimento, você precisa abrir o teu coração, para você ver a maravilha, para você ver o milagre de Deus sobre a sua vida. Às vezes tem gente que prega, tem gente que louva, mas não tem aquele carinho com o nosso Senhor Jesus Cristo. Louva de qualquer jeito, prega de qualquer jeito, mas não deixa o Senhor agir, não deixa o Senhor trabalhar. Nós temos que deixar Deus trabalhar na minha vida e na sua vida. É isso que o Senhor diz para mim e para você. Nós temos que saber entender a maravilha de Deus, as palavras do Senhor que é administrada através do servo e através da serva. Então foi isso que o Senhor falou: Nicodemo, você é príncipe aqui na terra, mas no céu você não entra. Mas ele perguntou: como é que eu posso entrar no reino do céu? Jesus Cristo falou: você precisa nascer de novo, morrer para o mundo e viver para Cristo. Foi isso que Jesus estava falando. Você está na sinagoga, está lendo a palavra, está pregoando a palavra, mas não está subindo para o Senhor. Então você precisa entender a matéria que o Senhor está passando para mim e para você. É as palavras do reino do céu. E aqui no 5, aqui ele diz, aleluias: e Jesus respondeu: na verdade eu te digo, que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Para você entrar no reino de Deus, você tem que aceitar o Senhor Jesus como suficiente, exclusivo Salvador. É isso que o Senhor está dizendo. O reino do céu não é bagunça. O reino do céu só vai entrar aquele que é eleito, aquele que é escolhido, aquele que tem a promessa de Deus. É isso que o Senhor está falando. Para nós entrar no reino do céu, nós temos que renunciar ao mundo, renunciar à carne, renunciar ao prazer e viver as coisas espirituais do Senhor. Para você se achegar aos pés do Senhor, para você entrar no reino do céu. O Senhor diz que o adólatra não entra no reino do céu, o bêbado não entra no reino do céu, o adúltero não entra no reino do céu. Então, para você entrar no reino do céu, você tem que renunciar ao mundo, renunciar o prazer da carne e dar o espaço para o Espírito Santo entrar dentro da sua vida, para Deus entrar e fazer morada. Aí você faz parte do reino do céu. Porque se você não tem aliança com Deus, você não faz parte do reino do céu. Você não faz parte do reino do céu. Para você ter um milagre na sua vida, você tem que aceitar Jesus como o único, suficiente, exclusivo Salvador. A vez do povo ele fala: vá com Deus, Deus te abençoe, mas vê qual é o Deus que você está indo. Porque para você aceitar o Deus verdadeiro, você tem que renunciar ao mundo. Você tem que renunciar ao prazer da carne. Porque a própria Bíblia ela fala claramente que o adúltero, que o bêbado, aquele que pratica a mentira, aquele que pratica o roubo, ele não faz parte do reino do céu. Para ele fazer parte do reino do céu, ele tem que renunciar todas essas coisas. Foi isso que Jesus falou a Nicodemo: Nicodemo, para você fazer parte do meu reino, você tem que renunciar. E Nicodemo, naquele momento, ele entendeu que Jesus ele não estava falando das coisas terrenas. Jesus ele estava falando das coisas do céu. Então por isso que ele falou que é para nós nascer de novo. E se nós estamos não vendo o reino de Deus, porque o reino de Deus é tomar a força, o reino de Deus é luta, é perseverança. Eu estou aqui, foi perseverança para mim estar aqui nessa manhã, a noite toda,
volta para agora estar aqui pregando a palavra, é renúncia. Enquanto muitos conseguiram dormir, eu estou aqui na virada da noite, mas Deus, Ele nos sustenta. Deus, Ele nos renova. O Senhor, Ele se agrada quando nós fazemos esse sacrifício para o Senhor. Eu poderia estar agora no meu leito dormindo e mais tarde poderia abrir a igreja, mas Jesus, Ele falou: não, domingo eu quero você pela manhã, eu vou te fortalecer, eu vou te colocar de pé. Porque domingo é a primícia do Senhor, é a primícia. O que é a primícia do Senhor? É a primeira coisa do reino do céu. Primeiro o Senhor Jesus Cristo, segundo Jesus, terceiro Jesus, quarto Jesus. Nunca pense em você, só pense em Jesus. É isso que Jesus, Ele diz. E aquele dia no ser, né? Glória a Deus. Louvado e agradecido seja o nome do Senhor. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Jesus, Ele está falando: se você praticar as coisas da carne, você vai viver na carne. Mas se você praticar as coisas do Espírito, você vai viver no Espírito, na santidade do nosso Senhor Jesus Cristo. Porque nós somos eleitos, nós somos escolhidos, nós temos que viver as coisas espirituais. E o Senhor diz bem claro que nós não podemos lutar nem contra a carne, nem contra o sangue, mas sim contra as ordens espirituais do mal. Por isso que nós temos que estar sempre em espírito, sempre em perseverança. Porque o mal, ele está até ao redor querendo nos estragar vivo, mas ele não pode tocar em nós, porque nós temos um advogado, nós temos um juiz que se chama Emanuel. Se Deus é por nós, quem será contra nós? É por isso que o mundo, ele tem raiva, é por isso que o mundo, ele não consegue nos atingir. Por quê? Porque nós não damos brecha, nós fechamos a brecha. Mas quando nós dá brecha, Satanás, ele entra em bagunça, e o Senhor, infelizmente, ele não pode te proteger. Mas Jó, naquele momento, ele estava na terra, rodeando a terra. Satanás, ele viu e falou ao Senhor: sabe por que Jó não murmura? Porque você dá tudo de bom e de melhor. Mas Satanás, ele não sabia que Jó não estava vivendo as coisas material. Jó estava vivendo o Espírito Santo do Senhor, totalmente da mulher de Jó. A mulher de Jó estava vivendo as coisas material. Tanto quando veio a primeira prova, ela falou: abandona o seu Deus. Não Deus, ela falou o seu Deus. Quer dizer, ela não tinha mais Deus na vida dela. Ela falou: abandona o seu Deus e morre. E Jó não blasfemou, Jó não murmurou. Jó falou: você fala como uma louca. Não é diferente como o dia de hoje. Hoje nós vemos muita gente, por causa de uma pequena coisa, abandona a presença do Senhor. Mas não sabe perseverar, não sabe lutar. Mas tem gente que fala: eu quero a prova de Jó, eu quero a bênção de Jó. Mas ninguém quer passar pelo processo que Jó passou. Receber a bênção de Jó é fácil, mas passar pelo processo que Jó passou, ninguém quer passar. Jó ali, ele foi bem abençoado. E você vê que Satanás, ele tirou tudo, os filhos, mas Deus poupou a mulher dele para mostrar que Deus é Deus na vida de Jó. E Deus falou: ele está aqui não por causa da tua causa, mas ele está aqui por causa de mim. Mas por causa dele eu vou te poupar e eu vou te abençoar. E aí a mulher de Jó começou a observar. E ali Jó, ele perdeu 10 filhos. Jó não murmurou, Jó não reclamou, Jó glorificou o nome do Senhor. E Deus deu tudo perfeito a Jó. Tudo lindo e maravilhoso. Às vezes nós perdemos algo e achando que acabou tudo. Não, filho, não, filha. Deus naquele momento, ele recolheu e algo novo está chegando na minha vida e na sua vida. E às vezes nós não entendemos o agir de Deus na minha vida e na sua vida. Deus, ele faz tudo perfeito. Deus não faz nada errado. Nós que fazemos algo errado, o Senhor, infelizmente,
aí Deus ele tira e coloca algo melhor. E ali a mulher de Jó começou a maravilhar. E ali você vê, observe como a bênção de Jó chegou até ele. Quando o Senhor mandou, olhe agora pelos seus amigos. Quando Jó começou a orar pelos seus amigos, as coisas começaram a mudar mais ainda. Por quê? Porque os amigos de Jó abandonou Jó, a família de Jó abandonou Jó, mas o Senhor jamais abandonou Jó. O Senhor estava sempre lado a lado com Jó, segurando a mão de Jó, e o Jó falando: Senhor, tudo que eu estou passando aqui é para glorificar o nome do Senhor. Está doendo, está machucando, mas eu estou glorificando o nome do Senhor, que na hora certa, no momento certo, o Senhor entregará a minha bênção e a minha vitória. E Jó falou: eu vou perseverar até o dia que você assinar o meu projeto que está na sua mão. E ali quando Jó começou a entender o projeto dele, foi começando a escrever, quando ele começou a orar pelos amigos. E ali os próprios amigos que abandonou Jó, os próprios amigos, o Senhor mandou: agora vai e abençoe a Jó. De tudo o que Satanás tomou, ressuscita o pé de Jó. E ali Jó começou a entender, porque ali aquela causa não era material, aquela causa era espiritual. E Jó entendeu, porque foi o próprio Deus que botou Jó naquela prova, foi o próprio Deus que botou Jó naquela jogada. Mas o Senhor lhe disse: não tema, que eu estarei contigo até a consumação da face da terra. Mas a mulher de Jó, na primeira promessa, ela abandonou Jó. Mas Jó ele não desistiu. O que é que o Senhor está dizendo para mim e para você? Aqui também Nicodemo. Nicodemo ele ouviu falar de Jesus. Nicodemo ele temeu, ficou com vergonha. Não é diferente como o dia de hoje. O povo tem vergonha de vir para a casa de Deus, mas não tem vergonha de ir para o mundo, viver a carne, viver o prazer da carne. E Nicodemo ele foi bem escondido, esperou anoitecer para ninguém ver, mas o nosso Pai Jesus Cristo, nosso Deus, já tinha visto o coração de Nicodemo. E ali ele teve uma conversa particular com o Senhor. O que é que o Senhor está dizendo para mim e para você? O que é que o Senhor está dizendo para mim e para você? Tenha uma conversa particular com o nosso Deus. Tenha uma conversa particular com o Senhor Jesus. Jesus ele quer falar contigo. Jesus ele quer falar com você. Tenha uma conversa particular. Será que você está conversando com o nosso Senhor Jesus Cristo como Ele manda, como Ele ordena? Jó naquele momento ele entendeu. Ele não ouviu a voz da mulher, mas ele ouviu a voz do Senhor. O que é que o Senhor está dizendo para mim e para você? Qual é a voz que você está ouvindo no dia de hoje? Qual é a voz que você está ouvindo? Está ouvindo a voz do homem, ouvindo a voz da mulher, ou ouvindo a voz de Deus? Nós temos que ouvir a voz do Criador para tudo fluir na minha vida e na sua vida. É isso que o Senhor ele diz para mim e para você. E aqui ele diz no 7, aleluia: não tenho maravilhado de ter tido disso Nicodemo, vos é nascido de novo. Nicodemo ele nasceu de novo para o nosso Senhor Jesus Cristo. E no 8 ele diz: e vendo, aleluia, dá um pouquinho, glória a Deus. Glória a Deus. E vendo assoprado onde quer que ouve, aleluia, a sua voz, mas não sabe de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Aonde Deus te colocar, aonde Deus mandar, você tem que ir. Você tem que obedecer. Jesus ele manda, vai em tal lugar, você vai ali, você tem que ir. Mas quando Deus ele manda, quando Deus ele te ordena,
E Nicodemo, naquele momento, ele entendeu aquele dia 9. E Nicodemo respondeu e disse-lhe: como pode ser isso? Ele terminou a perguntar, porque Nicodemo ainda estava ali querendo saber a maravilha e o milagre de Deus na vida dele. E aqui no 10 Jesus responde: e Jesus respondeu e disse-lhe: tu és mestre em Israel e não sabe sobre isso? Jesus ele mandou perguntar a ele: você é mestre e não sabe para onde o Espírito manda você ir? E ali Nicodemo ele começou a observar, porque ele fazia as coisas do homem, as coisas material. Mas quando o Senhor falou com ele em espírito, ele começou a entender aonde o Espírito Santo do Senhor mandar eu ir trabalhar, eu tenho que ir trabalhar a favor do nosso Senhor Jesus Cristo. Então é isso que o Senhor está dizendo para mim e para você nessa manhã. Vamos ouvir a voz do Espírito Santo. Vamos ouvir a voz de Deus. Deus ele fala comigo, Deus ele fala contigo. Mas para nós ouvir a voz do Senhor, nós temos que estar com o nosso ouvido aberto e o nosso coração purificado no Senhor Jesus Cristo. Para Deus vir falar e trabalhar comigo e contigo. É isso que o Senhor falou com Nicodemo. E Nicodemo entendeu. E Nicodemo começou a agir, começou a trabalhar. E aí ele viu as coisas começar a mudar. Então quando nós ouvir a voz de Deus corretamente, as coisas vão mudar de lugar. As coisas vão mudar de posição. Aquilo que estava dando errado vai começar a dar certo. Aquilo que estava impedindo de você chegar ao Senhor Jesus Cristo, Jesus ele vai arrancar e vai tirar. E você vai caminhar e você vai chegar do outro lado e vai cantar o hino da vitória. Mas está demorando sim, porque o projeto do Senhor não é o meu projeto, nem o seu projeto. A hora certa e o momento certo é Deus que escreve a minha e a sua história. Porque se nós observar todos os profetas, ele passou por um processo. Todo ele passou por um tempo de aflição. Mas todo ele recebeu o galardão, recebeu o milagre. Só o único que não recebeu o galardão, o milagre, se chama Judas Iscariote. Ele recebeu o milagre, ele não recebeu porque ele afrontou o Senhor Jesus Cristo e foi contra a obra de Deus. E mesmo assim o Senhor não escandalizou, o Senhor deixou ele se acabar sozinho. E ele se acabou com as suas próprias mãos, com as suas próprias pernas. Porque ele estava ali, a ganância, ele queria cada vez mais riqueza. Não é diferente do dia de hoje. Hoje o mundo, algumas pessoas querem riqueza, quer isso e quer aquilo, mas não tem paz, não tem amor, não tem alegria, não tem felicidade. E a ver você não tem carro, não tem dinheiro, não tem casa, mas você tem um dono do ouro, dono da prata e tem a paz que se chama Jesus Cristo dentro de você. É isso que nós precisamos, porque o Senhor disse que as traças do ladrão aqui na terra vai roubar e vai levar. E nós estamos vendo isso se cumprindo. Hoje você não pode botar um relógio bom, você não pode botar um sapato bom, não pode botar uma veste boa, porque eles vêm e tomam. E Jesus ele diz: viva as coisas espirituais, as coisas terrenas do céu, não as coisas da terra. Então é por isso que o Senhor está dizendo: não se preocupe com riqueza, mas se preocupe com a sua salvação, que ninguém pode roubar, a não ser você mesmo perder a sua salvação. E nessa manhã até aqui o Senhor falou comigo, falou com a igreja, e eu agradeço desde já peço perdão à nave da igreja. Hoje é dia da Santa Ceia, é o dia do milagre, o dia da vitória de cada um de nós, e que a cada dia nós venhamos a se aperfeiçoar na casa do nosso Senhor Jesus Cristo, que Deus ele é bom e ele é maravilhoso o tempo todo, em nome de Jesus. E eu agradeço em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém, amém e amém.